Ageu, abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Profeta Ageu. Glória a Deus. Livro do profeta Ageu. Está depois de Sofonias e antes de Zacarias. Ageu. Nessa hora, quem está com o celular está com vantagem, né? Achou rapidinho. Profeta Ageu. Todos acharam Ageu? Você vai ficar com a sua Bíblia aberta. Nós vamos, durante a palavra, ler alguns trechos desse livro. É o segundo menor livro do Novo Testamento. É um livro muito curto, 2 capítulos, muito pequenininho. Então, a gente vai ler algumas porções, a gente vai ler quase todo, porque é muito curto mesmo. Tem 38 versículos ao total. O livro de Ageu faz parte dos profetas menores, são 12 livros de profetas menores. Por que profeta menor? Não porque a importância dele tenha sido pequena, mas porque os escritos deles foram poucos, em comparação aos profetas maiores, que são Isaías, Jeremias e Ezequiel. Então nós vamos ler alguns trechos do livro de Ageu, do profeta Ageu. Antes de nós lermos, eu preciso te falar o contexto desse livro, quero que você preste muita atenção, porque vai fazer muito sentido na hora da leitura. Havia o povo de Judá, povo de Deus, capital de Judá, Jerusalém, tinha o templo do Senhor em Jerusalém, que foi construído por Salomão. O povo de Judá pecou terrivelmente contra o Senhor. O que o Senhor fez? Eu vou mandar vocês para o cativeiro. A Babilônia, o rei Nabucodonosor vai vir pegar vocês vão ser escravos deles por 70 anos, para ver se vocês se arrependem, para ver se vocês aprendem. Vem o rei Nabucodonosor com a Babilônia e pega o povo de Judá, e leva escravo para a Babilônia o povo. Só que quando o povo de Nabucodonosor veio, eles saíram queimando as casas, eles destruíram o templo. O templo de Salomão era coisa fantástica, irmãos. Muito grandioso, muito ouro, era demais. Era uma construção inigualável. E veio o povo da Babilônia e destruiu tudo. E levou o povo de Judá para o cativeiro. Depois dos 70 anos que eles ficaram em cativeiro, o rei Ciro manda eles de volta para reconstruírem suas vidas. Ele liberta o povo. Então o povo de Judá, que ficou 70 anos cativo em Jerusalém, lá jogado as traças, é liberto e pode voltar para Jerusalém. Quando eles voltam para Jerusalém, Jerusalém está tudo destruída. O que eles fazem? Eles começam a arrumar as suas casas, começam a reconstruir a cidade, mas começam a partir da casa deles. E de repente eles estão vivendo com casas maravilhosas, e aí o Senhor levanta um homem chamado Ageu. Ele levanta o profeta Ageu para despertar o povo. Ele levanta o profeta Ageu para falar: olha, vocês estão vivendo em casas maravilhosas, mas e o templo? Ninguém vai reconstruir o templo do Senhor? É justo vocês estarem vivendo no luxo e o templo estar destruído? E aí a gente vai ler agora, capítulo 1, do verso 1 ao 5. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Queridos, Ageu é levantado como um profeta de Deus para despertar o povo para algumas realidades que a gente precisa ser despertados também.
E a primeira coisa que eu aprendo com Ageu aqui é que esse povo estava com a vida pessoal bem resolvida. Eles voltaram para Jerusalém e começaram a construir suas casas. E construíram tudo muito bonito, casas boas, bem acabadas, mas eles se esqueceram da casa de Deus. Esse é um retrato da realidade dos dias de hoje. Nós estamos totalmente preocupados com as nossas vidas pessoais. E nós estamos deixando de lado aquilo que é espiritual, aquilo que é casa de Deus, aquilo que é o que Deus se agrada. A gente tem plano para a nossa vida pessoal. Eu vou estudar, eu vou arrumar tal emprego, eu vou galgar tal posição na empresa, eu quero melhorar financeiramente, eu quero uma casa, eu quero um celular, eu quero isso, eu quero um carro, eu quero aquilo. Mas a nossa vida espiritual, a gente não tem planos. Antigamente, se chegava num grupo de jovens, perguntavam o que vocês querem ser daqui a 20 anos, se levantava alguém dizendo, eu quero ser missionário, eu quero cantar, eu quero ser pastor. Hoje não tem mais isso. A gente está preocupado com as coisas dessa terra. A gente está preocupado em fazer a nossa vida pessoal. A gente está preocupado em ter casa boa, em ter carro bom. E temos deixado aquilo que é do Senhor de lado. Temos deixado de lado a oração. Faça um culto de oração e você vai ver quantas pessoas vão vir. Temos deixado de lado a palavra de Deus. Só olhar as nossas EBDs. Temos deixado de lado a prática do jejum. Mas a nossa vida pessoal a gente está preocupado. Nós temos esquecido na igreja as nossas Bíblias, mas nunca os nossos celulares. Porque a gente precisa mais do celular e se esquece totalmente da palavra de Deus. Ageu é levantado para falar, gente, você pode ter uma casa bonita sim, você pode ter um carro bom, você pode ter sonhos materiais, isso não é pecado. Mas não se esqueça daquele que criou todas as coisas. É melhor estar em comunhão com Ele e talvez não ter as coisas do mundo do que ter tudo do mundo e não ter Ele na vida. Ageu é levantado para falar, o povo de Deus, desperta. Porque a vida pessoal de vocês está uma maravilha, mas como está o ministério de vocês? E aqui eu te pergunto, como está a sua vida espiritual, o seu ministério? Que você tem desenvolvido para Deus? O que você tem feito com os dons e talentos que Deus colocou na sua mão, querido? O que você tem feito com aquilo de tão precioso que Deus confiou em você? Nós nos preocupamos demais com a gente e temos deixado cada vez mais a casa de Deus às traças. Nós estamos preocupados com as coisas desse mundo. Eu quero ganhar mais, eu quero ter mais, eu quero fazer mais, eu quero viajar para tal lugar, eu quero conhecer tal lugar. Enquanto dons não são parte da nossa oração. Deus, me dá o dom de línguas, me dá o dom de interpretação, me dá o dom de discernimento, me dá o dom de revelação. A gente não ora por isso, irmãos. É a mesma situação de Ageu aqui. As pessoas passavam em frente ao templo destruído e deixa ele lá, eu vou preocupar com a minha casa. Querido, pare para pensar. O que você tem feito para Deus? O que você tem doado da sua vida para Deus? Será que participar de um culto 2 horas na semana é o suficiente? Pastor, mas eu não tenho tempo. Não tem tempo e nunca vai ter. Enquanto não for uma prioridade na sua vida, você nunca vai ter tempo, querido. A gente tem tempo para fazer hora extra, a gente arruma tempo. Pastor, mas eu vou ganhar mais, tá vendo? Não é pecado ganhar dinheiro, irmão. Esse irmão que está do seu lado aí está cheio de dinheiro, não é pecado ele ter dinheiro, não. Recebe aí.
O problema é o coração estar nisso. O problema é a vida estar voltada para isso. E Deus, por meio de Ageu, fala: gente, vocês acham que está certo a casa de vocês ser uma casa luxuosa, uma casa com fino acabamento, e o meu templo destruído? Você acha que está certo, querido? Você está tão bem materialmente, mas espiritualmente está tão mal. Você acha que é isso que Deus tem para você? Qual que é a consequência disso? Veja comigo versos 6 e 7. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vocês vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. A consequência de deixar a vida espiritual de lado é o retrato da nossa geração. Eles tinham tudo, mas não estavam satisfeitos com nada. Aqui o Senhor está falando: vocês têm comida, mas vocês não se fartam. Vocês têm bebida, mas não se satisfaz. Vocês têm roupa, mas não está bom, não aquece. Vocês têm tudo, mas não estão satisfeitos com nada. Esse é o retrato da nossa geração. Tem de tudo, mas não está satisfeito com nada. Isso é os dias de hoje. Querido, veja bem. Você tem um celular? Quem tem um celular? Fala eu. Você tem comida? Dá um glória a Deus que você tem comida. Tem água para tomar? Tem uma casa para morar? Ah, pastor, não é meu, eu estou pagando aluguel. Mas Deus está te dando dinheiro de aluguel? Glória a Deus. Você tem... Se você não tem carro, você tem como se locomover? Tem como pegar Uber ou ônibus? Ou tem perna para andar? Você tem tudo o que precisa. E o glória a Deus? Tá vendo? Não tem glória. Não, pastor, mas eu queria um carro melhor, eu queria, tá vendo? A insatisfação que a gente tem. Você tem tudo o que precisa, irmão. Mas a gente não está satisfeito com nada. Olha como é a diferença de gerações. Hoje à tarde eu estava estudando esse sermão, liguei para o meu pai. Eu vou fazer uma pesquisa aqui, o Ibope. O Ibope não, é Bope? Ibope? Pesquisa. Fazer uma pesquisa com o senhor aqui. Eu tenho 28 anos hoje. Eu perguntei ao meu pai: pai, o senhor com 28 anos tinha carro? Ele falou: não. O primeiro carro dele foi com 33 anos, um Fusca. Não tinha ar, não tinha direção. Não sei nem se tinha carro com ar de direção dessa época. Com 28 anos o senhor trabalhava onde? Na Ferrename. Ferrename era ajudante. Com 28 anos o senhor já tinha faculdade? Ele falou: não, estava fazendo o supletivo do ensino médio. Com 28 anos tinha 4 anos de casado. Com 28 anos meu pai não tinha telefone, meu pai não tinha televisão. E ele andava uma distância muito grande, de Divinéia até a Coap aqui para ir para a igreja. Eu com 28 anos, irmãos, tenho um carro. Glória a Deus por isso. Foi Deus que deu, foi mesmo. Quem conhece testemunho sabe que é de Deus o negócio. Depois eu dou o testemunho do carro. Com 28 anos, eu já fiz 2 faculdades. Com 28 anos, eu tenho 10 anos de casado. 10 não, 8 anos de casado. Não pode errar. 10 é se somar o namoro, tudo mais. Com 28 anos, eu tenho telefone em casa e tenho um celular. Com 28 anos, eu tenho televisão em casa. Não sei nem se dá para dar glória a Deus por isso, né? A TV tá uma lástima. E com 28 anos, eu moro a 10 minutos a pé da igreja. Eu venho de carro para a igreja. Tem tudo ou não tem, irmãos? Agora uma pergunta. A igreja, na época que meu pai tinha 28 anos, o povo era feliz na igreja ou não era? Como que eram os cultos na época que o povo não tinha nada disso? Não era cheio? Cheio de gente, cheio de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, cheio do poder. E hoje, para dar um glória a Deus, às vezes a gente tem que pedir: dá glória a Deus, irmão!
Ó, nem pedindo. Aí nem pedindo misericórdia. Sabe por quê? A gente tem de tudo hoje, mas não está satisfeito com nada. Porque o mais importante que é a vida com Deus, a gente tem deixado de lado. A gente gasta tempo com tudo, mas gastar tempo com Deus, a gente não gasta. 1906, um homem chamado William Seymour, na Rua Azul, nos Estados Unidos, decidiu começar a orar pedindo batismo com o Espírito Santo. Ele era negro, por isso ele não podia se misturar com brancos na época do apartheid. Então ele foi estudar numa escola cristã e ele não podia entrar na sala, ele ficava no corredor do lado de fora assistindo a aula pelo vidro. E o professor ensinando sobre batismo com o Espírito Santo dentro da sala, orou por batismo com o Espírito Santo pelos alunos que estavam dentro da sala e ele não podia receber a oração, ficou do lado de fora. Aí você pensa que ele se magoou, se fosse hoje, como que seria esse crente? Ah, não volto mais. Ah, que humilhação, vou processar a escola. Sabe o que ele começou a fazer? Orar 5 horas todos os dias pedindo o batismo com o Espírito Santo. 5 horas orando. Ele foi convidado, isso era em Houston, ele foi convidado para ir numa igreja em Los Angeles. Você sabe a distância de Houston para Los Angeles? Eu também não faço a menor ideia. Mas ele foi para Los Angeles, chegou lá, ele foi pregar. E ele pregou sobre o batismo com o Espírito Santo. E ele não tinha dinheiro, ele era filho de ex-escravos. Quando ele acabou de pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, a igreja mandou ele embora. Mas não deu dinheiro para ele voltar para Houston. Deixou ele lá. Falou, aqui você não prega mais. O que eu vou fazer? Se vira. Um irmão da igreja pegou ele e falou, pregador, vem na minha casa, fica na minha casa. Se fosse hoje, ia entrar em depressão. Sabe o que ele começou a fazer? 5 horas não é o suficiente. Vou orar 7 horas por batismo com o Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Ele começou uma reunião de oração nessa casa que ele foi, na Rua Bonnie Brae, em Los Angeles. Essa reunião de oração começou a encher. Quando eles deram conta, a casa estava lotada. Os relatos dos jornais seculares da época diziam que estava acontecendo alguma coisa estranha ali. Porque o povo só se ouvia do lado de fora gritos e canções. E os cultos que começavam não tinha hora para acabar, duravam de 10 a 12 horas de culto. Eles alugaram um salão na Rua Azusa e foram para lá. O salão começou a encher. Em 5 meses, 13.000 pessoas no salão buscando batismo com o Espírito Santo, recebendo o dom de línguas, sendo renovado, sendo restaurado. Querido, isso é poder de Deus. Eles não tinham nada, mas tinham Deus na vida. A gente tem de tudo. Olha essa igreja, irmão. Aqui tem 5 ar-condicionado. A cadeira que você está sentado. Olha o recurso que eu tenho aqui para pregar, um microfone e headset. Olha os instrumentos que tem aqui. A gente tem tudo, irmãos. Mas, às vezes, eu tenho a impressão que a gente está perdendo o mais importante. Importante não é harpa, importante não é microfone, importante não é instrumento. Importante é ser cheio da presença de Deus na vida. Importante é começar a orar e Deus começar a batizar, curar, libertar, salvar. Isso é importante. É a mensagem de Ageu para o povo. Vocês têm de tudo e não estão satisfeitos com nada, porque estão preocupados com a vida pessoal e estão deixando de lado a casa de Deus. Nós nunca nos satisfaremos com as coisas dessa terra, querido. Nada nessa terra nos satisfaz, porque nós não somos daqui. Você pegar um peixe, tirar ele da água, ele vai ficar satisfeito. Por mais que você coloque no aquário, ele vai ser feliz? Não vai. Mas é um aquário muito bom, um aquário muito grande, ele vai ser plenamente feliz? Não vai, não tem como. Nessa terra nós não vamos ser plenamente felizes. Você pode sim procurar ter uma vida melhor, trabalhar para isso, estudar para isso, pode sim.
Mas se você colocar sua esperança nessas coisas, você vai ser frustrado, não vai estar satisfeito com nada. Agora eu tenho uma notícia para você. Você pode ganhar menos de um salário mínimo. Se você estiver em comunhão com Deus, se você estiver buscando a Deus, se você estiver em oração, se você estiver em comunhão com a palavra de Deus, com meio salário mínimo você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. Isso é prosperidade. Prosperidade não é ter muito. Prosperidade é ser satisfeito com aquilo que se tem. Por isso eu creio em nome de Jesus que Deus vai prosperar a gente em nome de Jesus. Todos nós aqui. Vai prosperar sem dar R$1 a mais. Amém. Glória a Deus. Está quase. Nosso problema hoje é que a gente está igual a esse povo. Quando eu falo, olha, a casa de vocês está maravilhosa, mas o templo está destruído. Vocês não são satisfeitos com nada. E nada vai satisfazer vocês. Pode ter comida, vai passar fome. Pode ter bebida, vai ficar com sede. Pode ter roupa, vai ficar com frio. Porque nada nos satisfaz quando a gente não está bem com Deus, querido. Pode ter de tudo ao redor. A passagem onde o Senhor Jesus nos conta a história de um homem que era muito rico. E ele começou a fazer a colheita e encheu os celeiros dele. Mas ainda tinha mais coisa para colher. Ele olhou para tudo que tinha e falou, homem, olha, satisfaça a tua alma. Eu vou destruir tudo isso aqui, vou construir celeiros ainda maiores para ter muito mais. Vou ter mais. Aí veio o Senhor e falou, homem, louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem construído, para quem será? Querido, para de focar nas coisas dessa terra. Busque melhoria sim, busque ganhar mais, busque ser mais estudado, busque isso. Mas o foco da nossa vida não pode ser esse, não. O foco da nossa vida é ser fiel até a morte para ganhar a coroa da vida, querido. O foco da nossa vida é estar em comunhão com Ele para a qualquer momento, num abrir e piscar de olhos, ao ouvir o som da trombeta, os que estiverem morrido em Cristo se levantarão primeiro para encontrar com Ele. Nós, em seguida, teremos o corpo glorificado, nos encontraremos com Ele nos ares. É para isso que a gente vive aqui. Não adianta. É o que o Senhor fala através de Ageu, não adianta vocês terem casas lindas se o templo está destruído. Não adianta você ser o mais bem-sucedido na empresa se você é derrotado ministerialmente. Virei presidente da minha empresa, e o ministério que Deus te confiou? Eu estava vendo uma fala de um homem que é esquisito demais, esquisito, não entendo aquele homem, não, olha, deixa eu ficar quieto. É o Dr. Ray, muito conhecido ele, vocês conhecem ele. Eu ouvi falar que ele vai se candidatar à presidência do Brasil. Olha o nível do Brasil, se Jesus não está voltando. Não, Jesus está voltando. Olha, só falta ganhar. Aí eu vou dizer que pronto, aí pode se preparar, vender tudo que tem, que Jesus vai estar às portas mesmo. Mas o interessante é que ele é um homem extremamente bem-sucedido profissionalmente. Extremamente. Um homem muito rico, muito rico. E eu vi um depoimento dele numa entrevista. Ele era crente, ele disse que ainda é, tem temor de Deus. Não entendi? Adventista, né? E ele disse que ele tinha um grupo de amigos, que eles oravam juntos, que eles buscavam a Deus juntos. E cada um dos amigos foi seguindo o ministério que Deus chamou eles, missionários, pastor, não sei o que lá. E ele tinha um chamado missionário. E ele falou que ele decidiu abrir mão do chamado missionário dele para seguir a profissão dele. E ele se tornou extremamente bem-sucedido na profissão.
Mas quando ele começa a falar isso, ele começa a chorar. Porque ele diz que ele é muito bem sucedido, tem muito dinheiro, mas ele se arrepende de ter abandonado o ministério. Ele não é satisfeito, não é feliz. Não é, querido. A gente não nasceu para juntar dinheiro aqui, irmão. A gente não nasceu para essa terra, não. A gente está aqui para ser instrumento de Deus de salvação para o perdido. A gente está aqui para levar libertação ao cativo, querido. A levar cura ao enfermo. A gente está aqui para proclamar o ano aceitável do Senhor. Para isso nós somos ungidos por Ele. A gente está aqui para falar, pecador, se arrependa. A porta da graça está aberta. Deus te ama, perdoa os seus pecados, te lava com o sangue dele, te leva para morar no céu. Mas nós estamos perdendo isso de mente. Mas assim como Ageu foi levantado para lembrar o povo, nessa noite o Senhor está nos lembrando. Volta para aquilo que é essencial no nome de Jesus. Mateus 6,33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A gente está correndo atrás de coisas que Jesus falou que acrescentaria na nossa vida. Jesus falou, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. Porque as coisas necessárias para viver, eu vou acrescentar na vida de vocês. Não precisa se matar por essas coisas, eu vou dar. Não precisa perder sono por essas coisas. Perde sono em oração, porque eu vou acrescentar na sua vida o que você precisa. Há um clamor de Deus aqui através do profeta Ageu para o povo. E ele diz no verso 7, pensem aonde os seus caminhos os levaram, considerem a vossa vida. Para pensar. Para pensar se Deus está falando com você ou não. Para pensar, querido. Nós precisamos entender que às vezes nossa vida pessoal está muito bem resolvida, mas a gente está deixando destruída a casa de Deus, a nossa vida espiritual, nosso ministério, os dons que Deus deu para a gente. A gente está focado nessas coisas e as outras coisas estão deixadas de lado. Você tem o privilégio de estar numa igreja que não está te empurrando mais para isso. Você tem o privilégio de estar ouvindo um evangelho verdadeiro, e não um evangelho que estão falando aí para você. Não, você tem que conquistar mais, você tem que ter mais casa, você tem que ter mais carro. Não, querido. Você tem que orar mais, você tem que jejuar mais, você tem que buscar mais ao Senhor, você tem que ter vida com Deus, é isso que você tem que ter. Se Ele quiser te prosperar com carro, casa, dinheiro, glória a Ele. Mas se Ele não quiser, glória ao nome dEle da mesma forma. O profeta Ageu continua ainda, no capítulo 2. No verso 1, diz assim, no 21º dia do 7º mês veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte ao seguinte, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e ao restante do povo. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é nada o que vocês veem agora. Não é nada que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. Encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos.
A glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Olha só, querido, o que estava acontecendo com o povo? No capítulo 1 nós lemos que Deus manda eles reconstruírem o templo. Eles obedecem, começam a reconstruir o templo. Mas olha que interessante. O templo de Salomão era riquíssimo. Mas era riquíssimo, irmãos. Muito rico. Era muito ouro que tinha no templo de Salomão. Era uma construção que não tem nenhuma construção na atualidade que se compara ao templo de Salomão. Nada nos dias de hoje em riqueza se compara ao templo de Salomão. Não, pastor, mas tem um templo de Salomão no Brás ali. Não tem não, irmão. Aquele é outro, o de Salomão mesmo. Não tem nada a ver com o templo de Salomão. E o que aconteceu? O povo tinha ficado cativo na Babilônia, escravo. Os recursos que eles tinham haviam sido queimados, eles voltaram sem nada. Eles começaram a reconstruir o segundo templo e logo começaram a desanimar. Por quê? A pergunta que Deus faz para os sacerdotes. Quando vocês olham esse segundo templo, não tem nada a ver com o primeiro, não é? O primeiro era grandioso, era suntuoso, era rico. Agora eles não têm dinheiro. Para o primeiro templo, Salomão mandou chamar especialistas, gente que trabalhava com bronze, gente que trabalhava com ouro. Ele mandou chamar especialistas para fazer as coisas. Agora não tem esse povo. Agora tem um carregando a madeira aqui, o outro ali. Eles começaram a ver a segunda construção muito pior que a primeira, começaram a desanimar. Imagina, essa igreja é linda, meu não? Não é bonita a nossa igreja, irmão? Aí imagina, ela é destruída. Aí a gente vem adorar a Deus aqui. Vamos reconstruir a Brilho? Vamos. O que a gente tem para reconstruir? Eu tenho uma lona. Eu tenho uns cabos de vassoura que dá para nós pendurar a lona. Pastor, eu tenho um barbante para amarrar a lona. O que tem a ver um templo desse com o templo que a gente tem hoje? Não tem nada a ver, né? Não é a Brilho. É exatamente isso que começou a acontecer com o povo. Eles começaram a desanimar porque o segundo templo era muito inferior ao primeiro. Aí vem o Senhor e fala para eles assim: gente, minha é a prata, meu é o ouro. Não estou interessado nisso. Entendam uma coisa. Apesar desse templo ser bem inferior, eu falo para vocês que a glória desse templo, a minha presença nesse templo, vai ser muito maior do que foi no primeiro templo. Ele não estava preocupado com a estrutura. Ele não estava preocupado com o luxo, com o conforto. Ele estava preocupado que os corações estivessem ali para ele. Sabe o que acontece com a gente, irmãos? Essa é uma realidade espiritual da gente. Alguns de nós tivemos uma vida com Deus maravilhosa. Já fomos usados por Deus. Pregávamos ao ar livre nas praças. Alguns de nós já tivemos sonhos, visões, revelação, vida com Deus, de oração, muita coisa. Mas parece que esse tempo passou e você olha para você hoje e fala: tempo bom era aquele. Ou naquele tempo, meu Deus falava comigo. Você tem a impressão que aquilo que você viveu foi o melhor. Aí Deus está aqui dando uma palavra para você hoje. Volta a ter uma vida espiritual. Volta a se preocupar comigo. Você está pensando: mas eu nunca mais vou ser o que eu era. Aí Deus está aqui falando: queridão, a glória da segunda casa, o que eu tenho para a sua vida agora é muito maior do que você já viveu. As experiências que Deus tem para você agora são maiores e melhores do que as que você já viveu. Aquele tempo que era bom, mas está vindo um tempo muito melhor para a sua vida. Querido, desperta. Fala para quem está do seu lado assim, as experiências de Deus para você serão muito maiores e melhores. Serão, você crê nisso, querido? Pastor, mas eu não tenho mais o mesmo gás que eu tinha antes.
Eu não tenho, tá vendo os empecilhos? É a mesma coisa do povo. Ah, mas no primeiro templo tinha ouro, nós não tem mais ouro para construir. Ah, mas no primeiro... Aí Ageu levanta, Deus através de Ageu se levanta e falou, gente, fica tranquilo que eu vou trazer as riquezas das nações para cá. E a glória desse templo, por mais simples que ele seja, vai ser maior do que a do primeiro templo. Só volta a se preocupar com isso. Deixa as casas de vocês de lado e volta a se preocupar com o templo. Querido, está entendendo o que Deus está falando? Você pode ter muito dinheiro. É possível ter muito dinheiro e ser crente? É. O que não pode é ter amor ao dinheiro. Que Paulo escreve ao Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então é possível você ter uma boa vida material e ser crente? É possível. O que Deus está falando aqui é que a gente não pode viver focado nessas coisas. Pode dedicar o seu tempo a trabalho, tem que dedicar. Dedica o seu tempo para estudar, tem que estudar. Mas dedica uma parte do seu tempo para Deus também, querido. Faz de Deus uma prioridade no seu dia. Faz de Deus uma prioridade na sua semana, muito além de vir aqui e assistir um culto. Vem aqui cheio dele para prestar um culto a Ele. Às vezes a gente troca o melhor pelo muito bom. Eu ouvi isso aqui não é meu não, eu ouvi de alguém. Perdemos o melhor pelo muito bom. Ah, foi muito bom o tempo que eu vivi. Mas tem um tempo melhor. Não, mas foi muito bom. Nossa, você tem que ver o que Deus fez. Rapaz, em 1828 eu preguei numa vez. Não, mas tem coisa melhor aí. Não. Ah, pastor, mas você não sabe o que Deus fez em 1912. Não, mas o avivamento da Rua Azusa, acabei de falar do avivamento da Rua Azusa, 1906 não foi algo inacreditável. Foi mesmo, foi maravilhoso. Mas eu creio que nos últimos dias, diz o Senhor, Ele derramará o Espírito dele sobre toda a carne. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e nós seremos cheios dele como nunca antes. O mesmo Deus que operou em 1906 pode operar em 2017 através da minha e da sua vida. Eu creio nisso. Não vou ficar só olhando para 1906 e falando, nossa, foi muito bom. Tudo bem, foi ótimo. Mas Deus tem algo melhor para nós também. Deus tem, querido. Agora se desperte para essa realidade. Se desperte para isso, querido. No nome de Jesus. Por último, para a gente encerrar, capítulo 2, verso 15. Agora prestem atenção. De hoje em diante, reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia lá no depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês. Olha só, quem destruiu? Quem destruiu? O próprio Deus. Não foi o diabo. Foi Deus. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, olha só, Deus estava falando do que havia acontecido. A partir de hoje, porque eles voltaram a prestar atenção no templo, eles voltaram a reconstruir o templo. 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Eles tinham acabado de construir as bases do templo de novo. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas, de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Porque vocês lançaram o fundamento do templo. Porque vocês voltaram a se preocupar com as coisas espirituais. Porque vocês voltaram a dar valor à vida espiritual de vocês. Aquilo que vocês não tinham quando buscavam material, agora vocês não vão buscar como buscavam antes, e eu vou dar para vocês. Querido, entenda isso. Quando o povo estava focado no material, eles tinham falta. Não, eu não vou dizimar não, porque eu preciso do dinheiro. Eu não vou dizimar porque eu preciso do dinheiro. Não, mas eu dizimo... Aí começa. Não, mas se eu dizimar não sobra. Não, mas o dízimo é do Antigo Testamento. Não, mas o dízimo é para o pastor ficar rico.
Aleluia. Como se isso fosse verdade, querido. Eu estava dando aula para o batismo domingo e a aula era sobre dinheiro. E eu falei, gente, a gente tem 4 grandes igrejas nos meios de comunicação. A igreja A, a B, a C e a D, que você conhece. E essas igrejas fazem um estardalhaço tão grande com dinheiro, e fazem uma bagunça tão grande com dinheiro, que o mundo acha que todo pastor é aquilo ali. A Brilho Celeste não está na mídia para mostrar que a coisa não é assim. Que existe pastor sério na terra, aleluia. Aleluia. Fala, se não desse um aleluia agora, irmão, a gente ia voltar do começo. Então, às vezes, a gente acha que a gente nivela o evangelho por baixo, por causa de 4 grandes igrejas que estão confundindo o evangelho na televisão. E a gente está igual Elias. Ah, mas não sobrou nenhum pastor bom na terra, por isso eu não dizimo. E Deus está falando para você, ainda existe 7.000 que Ele separou para Ele, querido. Enquanto o povo estava focado só no material, eu vou melhorar minha casa, vou melhorar minha casa, vou melhorar minha casa, eles tinham falta de tudo. Quando eles decidiram melhorar a casa de Deus, melhorar a vida espiritual, Deus falou, a partir de hoje, vocês não vão ter mais falta de nada, eu vou abençoar vocês. O profeta agiu. Agora a tônica do livro, uma expressão que se repete por 4 vezes, com uma pequena alteração, mas é o mesmo sentido. Capítulo 1, versos 5 e 7, capítulo 2, versos 15 e 18, onde o Senhor fala para o povo assim, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Em outras versões, considerem o vosso caminho. Outra versão, considere o vosso passado. A lição, para pensar como você está vivendo. Essa é a tônica do livro de Ageu. E é a pergunta que eu te faço hoje. Como está a sua vida? Como está você? Será que você não está igual o povo? Preocupado com a casa material, preocupado com a sua vida material. E faz plano daqui, faz plano dali, e está louco, desesperado com as coisas dessa terra, mas a vida espiritual está definhando. Como está o ministério que Deus colocou nas suas mãos? Como está aquele dom que Deus te deu? Você sabe o que é no meio de um mundo violento, num mundo que o diabo está fazendo um estardalhaço aí fora, você ter um dom espiritual para abençoar alguém, irmão? E de repente você não usar esse dom? Não usa por quê? Não, porque eu me machuquei. Não, porque eu fui rejeitado. Não. Será que isso é motivo? Qual é o crente que nunca se machucou? Qual o crente que nunca foi humilhado? Qual o crente que nunca foi perseguido? Qual é o crente, a começar do Cristo? Se perseguir o Cristo, imagina nós. Então a palavra de Deus para nós nessa noite é, para pensar na sua vida. E volta a dar valor àquilo que é de fato importante, que é a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus Todo-Poderoso.